Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este que é o 27º domingo do tempo comum do ano B. E o Evangelho deste domingo se encontra lá em Marcos 10, versículos de 2 até o 16, que diz assim: Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus o fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Gente, vamos cortar esse evangelho aqui em 3 pedaços. Pedaço número 1, a conversa de Jesus com os fariseus. Número 2, Jesus falando sobre o divórcio e o adultério. Terceiro, a criança aparecendo. No primeiro bloco, nós vemos aqui os fariseus, que eram pessoas estudiosas, que entendiam sim das Escrituras, especialmente no que tange os nossos 5 primeiros livros da Bíblia, que eles chamavam da lei ou Torá, tá bom? Que vai do Gênesis até o Deuteronômio. Segundo o versículo 2, eles procuram Jesus para pôr Jesus à prova. Aqui está o mesmo verbo que aparece quando o diabo tenta Jesus no deserto. Então os fariseus têm esse mesmo perfil. A exemplo do diabo, tentar Jesus. E a pergunta é uma pergunta natural para aquele tempo. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Por que essa discussão? Entenda. O judeu não tinha um papa como nós temos. E o papa, não apenas o papa, mas o magistério para a Igreja Católica, ele é o autêntico intérprete da Sagrada Escritura. Portanto, a partir do momento que tiver um trecho que a gente não conseguir interpretá-lo muito bem, a gente recorre ao magistério da Igreja. Só que os judeus não tinham isso, mas eles tinham espécies de rabinos, pessoas que eram famosas em interpretar as Sagradas Escrituras. E tinha rabino que trazia todo tipo de interpretação, tá bom? Pegava um texto lá do Deuteronômio, que dizia que o homem podia escrever uma carta de divórcio mesmo, e interpretava assim. Tinha rabino que falava: para você pedir a sua mulher em divórcio, tem que ser um motivo muito justificado. Só que o problema era, que motivo era esse? Alguns diziam: pode ser porque ela fez uma comida sem sal e você não gostou. Outro poderia ser: porque, sei lá, você procurou ela para ter relações sexuais e ela não quis. Outro poderia ser porque você descobriu que ela era estéril. Outro poderia ser: não, porque você viu ela conversando com o ex dela. Então, tinha várias cláusulas que eram colocadas. Então, se você observar muito bem, sempre eram formas de denegrir muito a mulher, porque era o homem que podia divorciar-se. Parece que o homem não podia ter defeito, mas a mulher podia ter. E Jesus nunca vai muito para esse lado. Então Jesus faz a seguinte pergunta: o que foi que Moisés ordenou? Aí os fariseus respondem, que podia, de fato, fazer uma certidão de divórcio. E Jesus responde algo muito bonito: foi por causa da dureza do coração de vocês. E durante muito tempo eu tive dúvidas sobre esse versículo, porque eu ficava pensando: ora, Jesus está dizendo que a Bíblia está errada? Não. Jesus, na verdade, está querendo dizer que existe uma progressão na revelação divina. Quando nós estamos no Antigo Testamento, é assim que a igreja entende, o Verbo ainda não se encarnou e, portanto, ele ainda não nos salvou. Quando o Verbo divino nos salva, nos redime com seu sangue na cruz, nós agora não temos mais justificativa para dizer que eu nasci assim e vou morrer assim. O povo até brinca que é a síndrome de Gabriela, né? Essa história de que eu nasci assim, vou morrer assim, não funciona muito bem com Cristo. Porque nós acreditamos agora que pela ação de Deus, uma vez que Jesus nos santificou e nos deu o seu Espírito, todos nós podemos mudar. Então essa compreensão antiga, ela está equivocada sim. Não é à toa que a Igreja Católica não acredita
nessa dinâmica de pós-sacramento do matrimônio, existir o divórcio no sentido do matrimônio acabar, né? O matrimônio não acaba, no máximo ele se torna nulo, é diferente, tá bom? Embora a igreja permita que pessoas possam se divorciar, mas aquele matrimônio ele vai continuar válido até que a morte separe. Então o que acontece? Jesus vai falar que porque aquele povo tinha um coração duro, porque aquele povo fazia muita coisa errada, então Deus permite escrever aquilo. Só que Jesus lembra que antes do próprio Deuteronômio existe o livro do Gênesis. Então Jesus volta para a origem, aquilo que Deus sempre sonhou. E para isso Jesus nos lembra lá do Gênesis como é que foi que Deus sonhou. E a gente volta para a primeira leitura, né? Então Deus fez o homem e a mulher e o homem vai deixar seu pai e sua mãe para se tornar uma só carne. Então é isso que Deus sonhou. Então Jesus volta a lembrar do sonho de Deus. Tudo bem, terminou a discussão com os fariseus, não tem rebate da parte deles, só que os discípulos ficam curiosos. Eu respeito os discípulos, a gente fica curioso para saber mais coisas. E aí Jesus vai comentar, quem se divorcia de sua mulher e casar com outra, comete adultério. Então, até então, só quem era adulto era a mulher. Quer um exemplo? Vai lá em João. No episódio, capítulo 7 ou capítulo 8, da adúltera, né, que a mulher que foi pegar adultério, é interessante que não aparece o homem na história, só aparece a mulher. Porque para aquele povo, só que comete pecado era a mulher, o homem não cometia. Então Jesus agora larga essa visão e diz, o homem também comete adultério, o homem também está em pecado, não é só a mulher, tá vendo? Então não vem dizer que Jesus passa a mão na cabeça, que ele não passa a mão de seu ninguém. Só que continuando, depois disso aqui aparece a criança, tipo o contraponto. A gente está falando de casamento, aparece a criança, né? Algo bem diferente aqui agora, a gente até fica meio que sem entender o que está acontecendo aqui, né? Porque essa é a realidade, que a gente fica assim, meu Deus, o que é que aconteceu? Então, quando nós olhamos então para esse texto, Jesus coloca uma criança no meio, é meio que um contraponto, porque nós estamos já vendo Jesus caminhando para Jerusalém. As controvérsias com os fariseus começam a acontecer de modo mais efetivo, mas os discípulos ainda estão procurando saber quem é o maior. Infelizmente, eles ainda têm essa realidade. E aí, o que acontece? Quando traz uma criança para que Jesus toque, os discípulos as repreendem, Jesus não gosta dessa atitude, porque na verdade os discípulos começam a querer ali uma visão de só queremos ele para a gente. Ninguém pode tocar, queremos exclusividade, temos ciúme. Lembramos da leitura do domingo passado. E diz o versículo 24 que Jesus se aborrece. Jesus se aborrece quando nós somos pedra de tropeço para que o outro se aproxime dele. Jesus se aborrece quando nós queremos impedir do outro chegar até Jesus. Jesus se aborrece quando nós colocamos tanto cargo, tanto foco no poder, nas honras e por aí vai, que a gente impede que as pessoas conheçam Cristo, porque é só eu e eu. Cuidado com essa mentalidade, né? De Jesus é só meu, eu não quero que os outros cheguem, porque eu sou meio com muito ciumento, porque eu quero focar na fama, nas honras. Jesus não quer isso. Jesus orienta que para ir para o reino dos céus é preciso receber o reino de Deus como uma criança. Uma criança que acolhe, que é dependente, uma criança que é desinteressada, uma criança que não procura honrarias. Jesus quer nos ensinar isso. E vou terminar falando mais, já que a liturgia fala tanto sobre matrimônio. Eu assisti um vídeo, acho que essa semana, falando sobre, eu não lembro o nome da pessoa, uma pessoa famosa, que dizia assim, eu nunca quis ter filhos, mas hoje eu me arrependo, porque eu deveria ter tido um filho para cuidar de mim na velhice. No início ela não quis ter filho porque queria aproveitar a vida. Agora que se vê velha e não pode mais ter filhos, ela se arrepende porque queria alguém para cuidar dela. Tu percebe um duplo egoísmo? No início eu quero só viver minha vida e ponto final, não quero ninguém para me atrapalhar. Segundo, hoje eu queria ter uma criança pensando de novo em mim, alguém para cuidar de mim. Egoísmo e egoísmo. A gente tem que entender, e aí eu volto para isso porque já que a crítica desse final do texto é para os discípulos que só pensam em honra, só pensam em si mesmo, só pensam na glória, só pensam nisso outro, a gente pode aplicar também no matrimônio. Se você for para o casamento só pensando em se agradar, né, tem até aquela canção, não lembro agora o nome da letra, da música, mas que vai dizer assim, eu quero me fazer feliz. Eu acho que é de Roberto Carlos essa música. Né? Vem, que a sede de te amar me faz melhor. Ou seja, eu quero me fazer feliz. O casamento não é o me fazer, mas é fazer o outro feliz. Quem busca o matrimônio, ele quer furar essa bolha do egoísmo.
essa bolha do autocentrismo, né? Eu e eu mesmo, e do egocentrismo. E, na verdade, colocar o outro como centro. Aí o outro me coloca como centro da vida dele, e vida que segue, e aí um ama o outro, um faz o outro feliz. Esse é o chamado de Deus para o matrimônio, tá bom? Que nesse domingo a gente possa rezar muito pelas nossas famílias, você que é casado, que é casada, reze muito pelo seu matrimônio, e acima de tudo que Deus possa retirar toda visão egoísta, toda visão de só pensar em si mesmo, no seu bel prazer, que isso é o oposto daquilo que Deus quer para cada um de nós, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!